Alô você, nós estamos aqui para mais um Arivalcast. Esse encontro toda semana aqui pela IPP TV e também pelo nosso canal do YouTube. E hoje, em especial, nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante. É um assunto que foi pedido por dezenas aí de inscritos do canal do YouTube, que é falar um pouco sobre tradições humanas. O que é prática na igreja hoje, evangélica, que não está fundamentado na Bíblia, mas simplesmente é uma orientação de pastores, de líderes, né? E que muitas vezes as pessoas elas ficam com medo de obedecer ou não obedecer ou desobedecer, e elas muitas vezes são manipuladas do ponto de vista espiritual. Então esse é um assunto que a gente vai entrar aqui hoje, sobre uso de roupa, sobre costumes, né? E nós vamos tratar essa matéria sempre à luz da palavra de Deus. Vocês sabem, eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Temos aqui a Fernanda. Olá, pessoal. Está sempre aqui conosco. E também, hoje, o convidado especial é o pastor Nilson Júnior, que é pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele é o nosso teólogo de plantão aqui. Ele é casado com a Fernanda, é pai da Valentina. E ele é formado aqui no nosso seminário, o Seminário Presbiteriano, Seminário JMC. E também ele é formado em História e Filosofia pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Pós-graduado em Ciências Humanas pela PUC, Educação Clássica pela Faculdade Internacional Cidade Viva e Educação, Arte, História e Cultura pelo Mackenzie. E é mineiro e tem um péssimo defeito, que ele é flamenguista, certo? Pastor Nilson, palavra com você, para você saudar aqui os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, porque aqui é como se fosse rádio e vídeo, né? Isso mesmo. Eu agradeço, abraço aí, reverendo Orival, Fernanda, agradeço o convite para estar com vocês e vamos ver se a gente aprende um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito obrigado pelo convite aí, prazer. Muito obrigado, Nilson. Daqui a pouco a gente começa, eu quero falar um pouco agora sobre os nossos patrocinadores. Eu quero começar com quem? Quem é que vai... Previx, uma empresa de segurança e serviços terceirizados. Eles fazem segurança armada, desarmada, recepção, limpeza, jardinagem. Eles têm uma gama de serviços terceirizados que é para você focar na sua empresa, no negócio, no cerne da sua empresa e terceirizar essa outra parte. Eles fazem isso com excelência, profissionais treinados, né, pastor? Isso mesmo. Também temos a Onibig Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. Essa Onibig, ela é uma consultoria parceira aqui nossa no canal do YouTube e também da IPP e de grande parte dos líderes e das igrejas evangélicas hoje no Brasil. Sim, cantores, pastores, influencers. E essa empresa ela tem como propósito identificar e desenvolver criadores de conteúdo, conectando marcas ao seu produto. Isso aí. E também temos Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Eles estão já há 20 anos no mercado, têm a expertise no assunto. Então, se você precisa aí ser um negócio, ou pessoa física, pessoa jurídica, eles podem te ajudar. É isso aí. Também temos o nosso Cadu. Querido Cadu Aranha. É a empresa que trabalha justamente com tecnologia de transmissão, com compra de aparelhos de tecnologia, montagem, né? Treinamento de equipe. Treinamento de equipe. Então, se você está precisando de uma assessoria e também de um serviço para a sua igreja, entre em contato com o Cadu Aranha, né? Ele é uma sumidade nesse assunto aí. É meio nervosinho, mas é gente boa, tá? Você procura procura ele aqui, ele vai atendê-lo com o maior carinho e também com uma competência que é pessoal, né? E um recado, pastor. Você que nos assiste, você tem um negócio, você quer ser um patrocinador aqui do Arivalcast, apoiar nosso projeto. Sim. Também dar visibilidade à sua marca, à sua empresa. Seja um patrocinador, né? Apoie aqui o nosso trabalho. Nós, pastor, somando a todas as visualizações aqui desde que a gente começou o Arivalcast, que é um programa novo, já deu aproximadamente aí 500 mil visualizações. Bom. Então, sua empresa vai alcançar novas pessoas e nós temos uma audiência qualificada, né? Então, seja um patrocinador, entre em contato conosco, é só mandar um e-mail para contato@arivalcast.com.br e ficaremos felizes em te receber como patrocinador aqui do programa. Eu quero pedir de coração para você também fazer a sua inscrição no meu canal do YouTube.
no Spotify e também ativar as notificações. Então, compartilhe aí com as pessoas. Se você já é inscrito, então, arruma aí mais uns 2 seguidores, mais, né? Pra gente bombar, que o nosso propósito é levar conteúdo de qualidade. Nós somos o pior podcast, mas sempre tratamos aqui dos melhores assuntos com os melhores entrevistados. Não é isso aí? Sim, a gente teve os últimos programas, pastor, teve uma boa audiência, pastor Nilson também. A gente trouxe pessoas bem legais, conversas muito interessantes. O último programa foi com o André Costa, falando sobre família. Tem sobre ideologia de gênero com o pastor Hernandes também. Tem vários episódios aí para você assistir, maratonar. Pessoal que tá aí de férias, enfim, viajando, aproveita, coloca o fone. Às vezes dá para ouvir só a parte do áudio também. Então fica a nossa indicação. Eu quero começar, hoje nós vamos bater um papo aqui com o pastor Nilson. Ele é um pastor e é um teólogo também, é um estudioso das Escrituras Sagradas e também uma pessoa que tem contato pastoral com muita gente. E nós estamos sendo procurados aqui, pastor Nilson, com perguntas de pessoas que frequentam igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas históricas também, e elas têm uma dificuldade muito grande hoje em ter discernimento entre aquilo que a igreja está pedindo, está exigindo, né, como costume, se esses costumes têm fundamentação bíblica, né? Então, eu quero, em primeiro lugar, dar um esclarecimento aqui. O pastor Nilson está se preparando aí, ele vai falar, ele é um estudioso do assunto. Eu quero começar porque esse não é um assunto novo, certo, Fernanda? Desde o período dos profetas, desde quando existe religião, sempre líderes espirituais tiveram essa tendência, né, de substituir aquilo que é bíblico, aquilo que está na palavra de Deus, por conceitos pessoais. Por exemplo, nós temos lá o texto de Jeremias, capítulo 23, que você pode estudar esse texto, quando Jeremias, Deus, através do profeta Jeremias, ele faz uma profecia contra os falsos profetas. E o que esses falsos profetas estavam fazendo? Eles estavam substituindo o ensino da Bíblia por sonhos pessoais. Então eles diziam, eu sonhei, Deus me falou comigo isso, e eu quero que vocês façam isso. E é muito interessante porque o próprio Deus, aqui no versículo 16 de Jeremias capítulo 23, diz, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. E é muito interessante porque esses falsos profetas, eles, através dessas profecias pessoais, desses ensinos pessoais, eles, de uma certa forma, conseguiam afastar as pessoas do ensino da palavra de Deus. Sim. Eles prejudicavam as pessoas no relacionamento que as pessoas poderiam ter corretamente com Deus, né? E é tão interessante porque o próprio Deus diz aqui, né? Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram, né? E aí vem uma coisa que é muito interessante, porque o próprio Deus diz assim, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só um engano do próprio coração? Então existem falsos profetas que eles são maldosos na intenção. Alguns fazem, Nilson, por questões de ignorância mesmo, né? A gente vai ver aqui alguns casos, por exemplo, vamos colocar um exemplo muito prático na igreja hoje brasileira, né? Por exemplo, há igrejas evangélicas, e eu queria que você explicasse isso, que exigem das mulheres o uso do véu. Sim. Né? Onde essas pessoas baseiam isso? Há fundamentação bíblica, teológica, para que eu, como pastor, ou qualquer outro pastor de uma igreja tal, exija do fiel o uso de véu? Boa, boa. Primeiro, reverendo, uma coisa que é muito importante no texto que você colocou de Jeremias, né? Que você tem, então, pelo menos 2 fontes de autoridade. Certo. Uma verdadeira e uma outra falsa, né? Certo. A verdadeira é a boca do Senhor. Certo. A falsa são as visões pessoais que você tem. Então, isso é interessante, né?
porque depois a gente vai ver que nem toda tradição é ruim. Certo. Se ela tiver, né, se alguém me pergunta, Nilson, você é a favor ou contra a tradição? Depende, qual tradição? Né? Orar, de repente, antes de um trabalho é uma tradição, né, que a gente aprende nas escrituras, é uma tradição que nós herdamos, é uma tradição boa. Certo. Então, se a tradição humana ela vem da escritura, beleza. Agora, se vem da minha visão sem base na escritura, está errado. E aí esse assunto, né, do véu, que é interessante, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ali aí você me ajuda também, reverendo, né? O senhor que é universitário aí. Paulo está ensinando para aquela igreja que nós conhecemos razoavelmente, né? Uma igreja cheia de problemas, cheia de desafios. Um deles é a questão da insubmissão feminina. Certo. Então, Paulo quer ensinar que o homem, ele vai lá na criação, né? Ele tem um argumento, né, criacional aí, que os teólogos gostam de usar essa palavra, né? Deixando bem claro que primeiro foi criado o homem, a esposa, a companheira, como auxiliadora desse homem. E Paulo, sabendo que aquela igreja é problemática, ele reafirma o destaque, não porque é melhor, nada disso, mas o homem é o cabeça e a esposa é submissa, palavrinha que é distorcida pela cultura, né? Certo. É estar sob a missão de um homem que deve amá-la, assim como Cristo ama a igreja. Certo. A questão é, qual era, naquela circunstância, a expressão cultural da submissão? Porque você tem o princípio da submissão, Sim. que é atemporal, Certo. e você tem a expressão cultural Do momento. Exatamente. Reverendo Orival, naquele momento, como que uma mulher expressava visualmente que ela era submissa? Com véu. Certo. E Paulo instrui. Então Certo. vocês façam isso. Um homem com a cabeça tampada é desonra. O homem não precisa disso. A mulher sem o véu é desonra. Então use o véu. Agora, significa que isso vale para nós até hoje? Alguns vão interpretar que sim. Outros vão interpretar que não. E aí lá no finalzinho, né? Deixa eu ver onde está aqui, versículo 15 e depois o 16, ele diz assim: e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantila. Contudo, esse é o ponto, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. E Então as- você percebe que é ali, é para aquele contexto. Não, e é interessante observar aqui, primeiro Paulo define essa questão do véu como costume, Exato. certo? Então, costume não é, de fato, o princípio da palavra de Deus. Segundo- Essa distinção é fantástica. Princípio e costume. Sim. Segundo, diz assim, nós não temos esse costume, né, tal costume do véu, nem as igrejas de Deus. E quando ele usa a palavra igrejas de Deus aqui, ele está falando das igrejas locais, Exato. das diversas igrejas que existiam isso. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, nós temos aí uma denominação que, né, que exige das mulheres o uso do véu, né? Tudo bem, quer exigir? Exige. As pessoas querem usar, aí é uma liberdade religiosa da pessoa, mas isso não tem fundamentação bíblica, Esse é o ponto. né? Na Não minha tem opinião, esse é o ponto. Né? Como o senhor deixou muito claro. Tem igreja, tem uma específica que exige. A pessoa, a gente está no país, né, a princípio livre em termos de religião, ela pode se submeter ou não. Agora, se a pergunta é, existe base bíblica para se exigir que as mulheres utilizem véu nos dias de hoje? Não. Mas Definitivamente Nilson, a questão toda é que quando o líder espiritual ele exige isso, ele usa a desobediência desse costume Sim. para disciplinar a pessoa, Exato. né? Então, por exemplo, quando a pessoa não usa o véu, aí ela não vai usar esse véu, então você está em desobediência a Deus. Você está insurgindo contra a liderança. Isso é bíblico? Não, definitivamente. E por que não? Uma resposta simples é porque ele coloca um costume que não tem base na Escritura como sendo de autoridade legal acima da Escritura. Tem um versículo ali em Marcos, né, capítulo 7, ali num outro contexto, Jesus Cristo conversando ali com os fariseus, aquela conversa, né, o que contamina o homem? É o que entra ou o que sai? Né? É porque tem aquela questão alimentar. E no versículo 13, tem isso aqui para refletir, eles invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Então, a tradição, ao invés de confirmar e de validar a palavra, invalida. Nesse caso, invalida. Que era o costume de
Lavar as mãos. Lavar as mãos Exatamente. antes das refeições. Tá? Exatamente. Tem um assunto que as pessoas me perguntam muito, Fernanda, lá na caixinha de perguntas, né? E às vezes eu fico... Porque quando o assunto é costume, às vezes a gente, por uma questão de ética, não quer entrar nesse assunto para não criar atrito com irmãos muito crentes, muito fiéis a Deus, mas que têm uma interpretação diferente da gente. Por exemplo, há pastores, né, e há grupos evangélicos que diz que a mulher não deve usar calça comprida. Sim. Certo? Até hoje. Até hoje. Já foi mais forte, Já mas foi mais hoje forte, ainda... continua hoje. Então, a mulher não deve usar calça comprida. Por quê? Porque a calça comprida é uma roupa masculina. Sim. Então, eles defendem lá que se uma mulher, né, usa calça comprida, ela está pecando, ela está se expondo ou mostrando, através do seu comportamento algum tipo de rebeldia, insubmissão. Agora, qual é o texto bíblico aí? Eu quero desafiar as pessoas que estabelecem esse costume, né, essa tradição humana, porque o texto que muitas vezes é usado na argumentação é o texto que eu quero convidar você a ler lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Diz assim, o texto bíblico, né? O texto bíblico diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então aqui está um ponto para a gente entender. Quem escreveu isso aqui? Foi Moisés. Né? E o mandamento está claro. É que o homem não deve usar, a mulher não deve usar roupa de homem, nem o homem deve usar roupa peculiar à mulher. Isso. No contexto da época, Moisés não estava pensando em calça comprida. Ele não tinha em mente essa questão de calça comprida, né, e de vestido. Até porque a calça comprida, né, principalmente o jeans, é uma invenção, né, bem posterior. Não, e tanto o homem quanto a mulher, eles usavam túnicas. Exato. E às vezes a questão do sexo, da identificação do sexo pela roupa, era às vezes uma cor, Exato. Às vezes era um tipo de amarrar a roupa. Então não tem nada a ver com calça comprida ou vestido. Exato. Moisés não estava pensando isso. Então quando você vai estudar um texto, esse é um ponto fundamental. A primeira coisa que você, para fazer uma exegese, você usar o princípio da hermenêutica, o princípio correto da interpretação, é o que o autor original queria dizer para o leitor da época, o que ele está exigindo aqui. Exato. É o contexto ali, para que público ele está se dirigindo. Certo. E a gente sabe, quando você lê uma carta de Paulo, na questão do véu, por exemplo, que usou aí, qual era a intenção de Paulo ao escrever aquele texto? Para quem ele está escrevendo? Qual é o autor original? Qual é o ouvinte original? Exato. Então Moisés está dando aqui uma orientação para o povo de Israel. Né? E aqui não está. Então, se esse versículo aqui ele é usado para proibir a mulher de usar a calça comprida, não tem base bíblica nenhuma. O que o texto está dizendo aqui é um princípio que nós defendemos. Qual é o princípio? O princípio que homem se veste como homem. Exato. E mulher se veste como mulher. Então, quando eu uso uma roupa, e essa roupa, de uma certa forma, põe em descrédito, né, meu gênero, né, a minha identidade sexual, é isso que está proibido. Exato. Em outras palavras, o que Deus está proibindo aqui é o unissex. Exato. Então você tem que usar uma roupa que, ao invés de distorcer a sua identidade sexual, ela simplesmente confirme a sua identidade sexual. Então, quando você vê uma pessoa que está usando uma roupa que você não sabe se é homem, se é mulher, então esse é o pecado. Exato. É isso que a Bíblia está proibindo. Isso é que é abominável aos olhos do Senhor. Na nossa cultura, em termos, né, de vestimenta, na nossa cultura, a gente sabe claramente, embora hoje está sendo um pouco mais complicado, né, mas a princípio a gente sabe claramente qual que é o tipo mais ou menos de roupa que o homem veste, o tipo de roupa que a mulher veste. Certo. Na nossa cultura, então a gente vai ter que fazer um esforço para colocar isso em prática. Por exemplo. Amanhã ou depois, né, o senhor está me entrevistando aqui e eu venho com um sutiã.
É claro. E aí vai pegar mal, né? Tem uma modinha Né? agora entre os homens, Exato, tem. que é o cropped masculino. Não sei se É. o pastor já viu alguma coisa Não, disso. acho que eu não Sabe aquela vejo essas blusinha coisas. feminina que ela é mais curtinha aqui? Sei. Os homens estão usando agora. Isso aí. E fala, não, assim, não é. E assim, não homens gays. Sei, nada, sei, assim, sei. Homem e falando que isso não tem nada a ver. Então o cropped masculino é pecado, pastor? A polêmica. Eu não sei se é pecado, mas é abominável os homens, porque põe em dúvida. É a mesma coisa no contexto da Inglaterra, quando você vê a família real, principalmente o príncipe Charles, na Escócia, usando aquelas saias. Para eles lá é muito comum. Para eles não significa Sim, que exato. aquilo é uma vestimenta de mulher. Naquela cultura escocesa, É, britânica, é uma outra questão. Agora, o se contexto, você, Nilson, sair de saia hoje aqui, todas as pessoas vão questionar isso. né? Exato. Essa questão. Então, uma coisa que é importante, por exemplo, é a questão da bermuda. Né? Pastor, uma mulher pode usar uma bermuda, né? Um homem pode usar uma bermuda. Bermuda é roupa de homem ou roupa de mulher? Não tem problema nenhum. Né? Agora, o que a Bíblia trabalha nessa questão também de vestimenta? Boa. Uma coisa é primeiro, você tem que usar a roupa para o ambiente adequado. Exato. Então, por exemplo, quando você vem para a igreja, quando você vai né, para uma audiência judicial, uma audiência pública, quando você vai para uma determinada reunião, você tem uma roupa adequada para isso. Isso é exatamente o princípio da adequação. Então, quando você vai para a praia, você não vai para a praia de paletó e gravata. Né? Então, é uma roupa. Agora, qual é o princípio que eu vejo quando Paulo coloca aí, quando ele diz quer comais, quer bebais, ou Façais qualquer outra coisa. fazer tudo para a glória de Deus. Então, tem umas irmãs que elas podem usar, estou falando as irmãs, uma Sim. calça comprida ou uma saia, e elas podem usar essa roupa para provocarem sexualmente outras pessoas. Exato. É isso? A mulher põe uma calça apertada, né, com uma calcinha, né, assim, de uma cor diferente, e aí ligadinha, e aí todo mundo vai chamar atenção, inclusive as pessoas que, na igreja, quando vão dirigir um louvor, etc, etc. Tem outras que podem usar um vestido ou uma saia com uns cortes, assim, com uns rasgos, que a pessoa fica mostrando praticamente toda a perna, todas as coxas. Então, o que você precisa tomar cuidado, mulher, ao invés de ser uma pessoa provocante, você tem que usar uma roupa para ser atraente, né? Modéstia, né? Modesto. Então, é isso que a Bíblia coloca. Tem uns homens também que A mesma coisa, mesma né? coisa. Mesma aplicação. a né? mesma aplicação serve para homem e Mesma serve também aplicação. para mulher. Então, eu quero dizer aqui, como pastor, e essa orientação eu dou aqui na igreja, se você tem dúvidas, se você ainda tem dúvidas, não, pastor, mulher não pode usar calça comprida, eu desafio você a usar um texto bíblico, né? E usar esse texto bíblico para, de uma certa forma, embasar essa Exato. questão. O texto bíblico, como o senhor falou, o texto bíblico bem interpretado à luz do público original. Não vai ter essa base, né? Não tem. Não tem essa base. Uma questão, Nilson, também aí que as pessoas fazem sempre a pergunta aí, essa questão de mulher não cortar cabelo, que está dentro desse contexto aí, Sim, e também de o homem cortar o cabelo. sim. Tem uma fundamentação bíblica para a questão. Existe um padrão bíblico cristão de corte de cabelo? E os carecas? Exatamente. Esses aí. Faz. Brincadeira. Normalmente, nesse texto de Paulo aos Coríntios também toca na questão do cabelo. Né? E quando a gente olha para textos do Antigo, corretamente interpretados, né? E os textos do Novo, que já tem um grau de interpretação já correta do Antigo, você vê que não se tem um padrão exato de como deve ser. Você tem princípios, né? Eu creio que nesses assuntos, né, você tem princípios. Então, a mulher, ela também se identifica pelo cabelo. Certo. E você tem culturas onde, né, você tem... Existiram tempos aqui, principalmente no Brasil, onde a mulher, se ela quisesse soar rebelde, ela cortaria o cabelo bem curtinho.
Sim. Aí entra a questão da intenção do coração, né? De repente, você dificilmente fala, você está pecando porque você cortou curtinho. Mas, de repente, ela tem a intenção, né, errada. O homem, mesma coisa, né? Normalmente, as mulheres têm cabelo maior, normalmente, os homens têm um cabelo menor, mas você não tem uma legislação específica, né? Pormenorizada, ou até aqui pode, esse centímetro pode. Agora, trabalha-se com princípios e também tem a intenção do coração. Eu posso, de repente, estar fazendo uma coisa que merece o aplauso. Pelo menos as pessoas podem me aplaudir, mas eu sei que lá no fundo Deus sabe que lá eu quis ser orgulhoso, eu quis causar, eu quis desafiar o meu pastor. De repente, externamente eu não estou cometendo nenhum tipo de pecado, mas eu quis fazer para desafiar o Senhor. Agredir, né? Exatamente, exatamente. É porque do ponto de vista de corte de cabelo, o que isso influencia na questão da espiritualidade? Porque a nossa comunhão com Deus é interna, né? Entraria isso aí, porque não tem como você estabelecer que um corte de cabelo ou um cabelo mais crescido ou menos crescido, isso simboliza espiritualidade. Não tem base bíblica para isso. Eu lembro na minha adolescência, né? Que eu gostava, gosto muito de rock, né? E aí, claro, minha mãe nunca deixou, ainda mais sendo do interior. E eu só queria da boca para fora. Se ela deixasse, eu não ia ter coragem. Sim. Mas aquele corte punk, né? Aquela coisa, aquele moicano. Anos né? 90, foi uma febre, Exatamente. Né? Então você fala... Se chega um jovem para mim e diz que vai fazer um moicano, né? Eu não vou falar, não vou ter um texto bíblico e falar, ó, isso aqui proíbe o moicano. Eu vou trabalhar com princípios e principalmente falar, por que você quer fazer isso? Qual é a sua intenção? Né? Qual é a opinião da sua família? Quando você for, por exemplo, procurar um emprego, de repente isso pode ajudar? Enfim, eu vou fazer algumas perguntas para tentar fazer com que ele pense na motivação dele. Certo. Né? Agora, por exemplo, o pessoal fala muito sobre tatuagem. Essa é outra outra famosa. E o pessoal fala, pastor, eu posso me tatuar, porque lá na Bíblia fala que eu não devo marcar, né, o meu corpo. Como é que é o texto lá que diz que eu não devo marcar o meu corpo com tatuagens, etc. E tatuagem, alguns interpretam como uma coisa maligna, como uma coisa demoníaca, e outros, né, fazem isso agora. Está na moda, as pessoas estão tatuando de todo jeito. Hoje você quanto é jeito. O rosto todo. O rosto, o corpo todo. Veja bem, essa questão da liberdade, né, de consciência, da liberdade pessoal, isso é um princípio bíblico. Nós temos o princípio bíblico da liberdade cristã. Agora, não existe, eu entendo que esse texto lá da lei, quando fala para não marcar o corpo... Já vou achar aqui já. Olha, dá uma olhadinha aí, porque... Levítico 19. Levítico 19, porque esse texto está num contexto em que Deus está dizendo que o povo de Israel deveria ser diferente, né? Deveria ser diferente dos povos cananitas. E existiam algumas práticas cananitas que o povo judeu não deveria imitar. As práticas cananitas, inclusive essa de cabelo, de fazer marca no corpo, elas não eram neutras. Sim, elas sempre estavam, como o senhor disse, no contexto de idolatria. Sim. Era uma expressão religiosa. Sim. É nesse sentido que está aqui, Levítico 19, 27 e 28. O 27 fala mais de cabelo, né? Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Certo. 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Isso. Então, o contexto todo, você pode, né, ler em casa, antes e depois, como o reverendo Dorival deixou bem claro, é um contexto de idolatria. Tá. A expressão dessa idolatria era marcar o corpo. Né? Agora, hoje, alguém chega no senhor, reverendo, quero fazer uma tatuagem. Né? Você não vai ter um texto e falar assim, ó, proibido, agora vamos trabalhar com os princípios. E, ó, o que você quer fazer? A primeira coisa é o seguinte, aqui nós temos alguns casos na igreja de pessoas que fizeram tatuagem antes da conversão. Sim. E elas se converteram e esse negócio de tirar a tatuagem é um negócio complicado. Não é a minha área, nem minha experiência. Mas alguns pastor, depois que você faz uma tatuagem, é muito, muito difícil você tirar isso. Então, normal, né? Se você fez tatuagem antes da conversão e se converteu, então, no novo corpo que você vai receber na ressurreição, você pode ter certeza que seu corpo não estará tatuado.
Então, não existe base bíblica, porque seu corpo será um corpo espiritual Glorificado. semelhante ao de Jesus. O único que vai ter um corpo tatuado é Jesus, que diz lá no céu que ele vai ter as marcas dos cravos das mãos. E aquele texto lá de Apocalipse, que quando vier Jesus, ele vem na sua coxa direita, marcado lá, que ele é o vencedor. Mas não existe, né, nenhum princípio que estabelece você marcar corpo. Uma coisa que eu sei é o seguinte: se você é cristão, né, isso glorifica a Deus, você... É uma pergunta. Isso edifica, né, outro princípio. Isso edifica. Quer dizer, se eu, Arival, quero colocar aqui a cruz e botar aqui do outro lado, tetelestai, né, está tudo consumado. Isso prega o evangelho, isso tem alguma relevância do ponto de vista espiritual para mim e para as outras pessoas, né? Porque o apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas capítulo 5, ele diz, desde agora em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sim. Porque a briga do judeu era a marca da circuncisão, né? Que era uma prova de espiritualidade segundo os judaizantes. Sim. E Paulo falou, não, eu trago nos meus corpos. Quais são as marcas que eu trago nos meus corpos? As marcas da perseguição, das surras que eu levei, né? Dos apedrejamentos que eu levei. Então eu estou aqui todo marcado de sofrimento por aquilo que eu sofri. Como tem muito crente lá no Oriente Médio, pastor, missionários, que traz no seu corpo essas marcas. Sim. Né? Sim. Mas não existe, quer dizer, o que vai nos identificar com Cristo, primeiro, é o nosso relacionamento com Deus e o nosso testemunho. Né? Vós sois a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra. Sal da terra. Então, eu não tenho nenhuma tatuagem, eu nunca me tatuei, né? Tem aqui que é da vacina, quando eu tomei a vacina, né? Contra paralisia infantil, você tem a marca, mas não tem nenhuma marca, a não ser que você teve um acidente, uma cicatriz, Sim. alguma coisa assim. Marcas muitas vezes cirúrgicas, mas não existe, né? E veja bem, é um assunto neutro, né? Se você quer fazer alguma marca, é problema seu. Mas isso não existe mandamento bíblico, nem proibindo, porque Deus também, ele espera que nós, quando nos convertemos, né, antes da conversão, a nossa mente estava obscura, nós éramos entenebrecidos de entendimento. Agora, meu irmão, você tem a mente de Cristo, você é uma pessoa que tem que pensar, né? E a vida cristã, ela se fundamenta também usando a mente. A santificação é um processo que começa na mente. Então você tem que ter um mínimo de inteligência espiritual. Tá certo? Eu creio que sempre isso que o senhor falou é interessante, né, de fazer perguntas para a pessoa pensar antes de tomar a decisão. Se ela for fazer ou se ela não for fazer. Né? Qual que é o motivo? Qual que é o propósito? Você quer fazer porque todo mundo faz? Isso não é um bom princípio. Né? Ah, não é porque todo mundo faz, não. É que eu sou, né, e tem pessoas que são assim, talvez a gente não conheça tanto, eles trabalham, cristãos, gente séria, né? Cristão, o cara é convertido, que trabalha com comunidades específicas, entre punks, não sei o quê, mais alternativos. Tá, você acha que isso é uma ponte que você vai poder fazer, ou você vai fazer pela diferença, não fazendo, né? Então, fazer perguntas, como o senhor disse. Você vai fazer para a glória de Deus? Por que você quer fazer? Amanhã ou depois, se você for procurar um trabalho, claro que hoje, né, tem muito. Na minha época era super desafiador fazer tatuagem. Se eu fizesse uma, já levava uma lapada. Hoje é bem mais aberto, não é tão rebelde assim. Né? Então os significados vão mudando. Outra coisa, né? Vamos supor que você faz tatuagem com 16, 17, 18, 20 anos. Um dia você vai ter 80. Aquilo que é legal, né? Aquela águia nas costas, né? Ou Flamengo, Deca campeão, não sei o que lá, que é legal, depois dá uma murchadinha. Então, horrível, tá? É pensar em tudo isso. Se de repente você não tiver problema em nada disso, eu não vou conseguir falar que é pecado. Claro que tem um ponto em que eu não consigo entrar, que é você e Deus. Né? Mas pensar em todos esses princípios e tomar a melhor decisão. Olha, eu posso dar um exemplo porque eu tenho tatuagem, né? Não são muitas e são pequenas. Mostra aí, pra gente, tem alguma? Tem uma aqui que é mais fácil de mostrar, que é essa daqui, que eu acho que é a mais aparente, né? E eu fiz ela no meu aniversário de 18 anos. Porque minha mãe, meus pais, quando eu era mais nova, eu queria fazer tudo. Pintar cabelo colorido, pôr piercing no nariz, piercing na orelha. Eu fui daquela mais rebelde que queria fazer todas essas coisas. Eu também queria, muito obrigada, mãe, por não ter deixado. E aí, no aniversário de 18 anos, eu fiz essa tatuagem aqui, que foi a primeira. E depois eu fiz mais 3, que são pequenininhas também. E, assim, eu gosto delas, mas
se eu for pensar hoje, se eu fosse decidir hoje, mais velha, eu não teria. Então, às vezes, a gente vai no calor do momento, querer fazer porque é legal, porque você é jovem e quer marcar alguma coisa que é importante pra você. Mas acho que a gente não pensa, tipo, daqui 10 anos, aquilo talvez não seja mais relevante, talvez você se arrependa. Porque eu acho que o ponto principal da tatuagem, pelo menos pra mim, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, é porque é pra sempre, não, né? Por mais que tenha essa forma de tirar, não fica legal, a pele não volta mais a mesma como era antes. Então pensa mesmo, assim, se você quer fazer, se isso realmente vai fazer diferença na sua vida. Eu orientaria Porque a é pra pensar. sempre, Pensa. se não tem como tirar depois. Não, geralmente, você colocou aí, a tatuagem vem acompanhada de alguns outros adereços, né? Ah, Às vezes sim. o cara coloca um piercing, coloca uma argola aqui no nariz, que eu não sei qual é o propósito, se melhora a respiração, né? Eu não sei. Ajuda na sinusite, eu não sei. Porque também e é uma questão muito interessante, é que essa questão, por exemplo, de tatuagem, né? Ela está relacionada muito com os povos indígenas, né? Eles usavam justamente esse tipo de tatuagem ou de pintura de corpo para as batalhas, para as guerras, né? E até, por exemplo, o exército brasileiro, quando vai para uma guerra, eles usam a pintura, a tinta, a roupa, como uma espécie de disfarce, né? Para ajudar No meio a ali da camuflação, imprensa, né? exato. Você ficar camuflado diante de um grande... Que eu não sei se é o caso dessas pessoas que estão fazendo tatuagem. Às vezes eu quero até fazer... Você tá me chamando para guerra porque o cara tá tão tatuado, né? E ele põe aqui aquelas marcas aqui na perna, né? Sim. Jogador de futebol gosta muito, Sim, né? sim, sim. Para mostrar ali, são aqueles desenhos que parece que o cara tá indo realmente para uma guerra. Tribal, né? Tribal. Tem umas tatuagens Eu que vejo são bem, eu não mais- quero guerra, eu quero paz. Então eu particularmente não uso nenhum tipo, né, de tatuagem. E muito menos tatuagem cristã. Isso não tem fundamentação, porque a fé vem pelo ouvir. O que vai impactar as pessoas é justamente a sua vida, o seu testemunho de vida e também a proclamação do evangelho. Exatamente. Então- Essa minha tatuagem, pastor, só pra voltar, é o símbolo de diferente, né? Símbolo da diferença. E eu fiz, eu fiz exatamente pensando nisso, de... Eu sou Não, eu diferente. sou diferente, eu tenho que fazer a diferença no mundo, sal da terra e luz do mundo. Só que aí hoje você pensa, caramba, o que vai fazer a diferença no mundo não é uma tatuagem. Isso. São as minhas atitudes, é meu posicionamento, né? E tudo isso aí, a gente está falando, né, de como a gente age no meio da cultura. Né? É. Reverendo Orival, né, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? A gente é de uma geração, a Fernanda de uma outra geração, que pensava essas coisas, como eu disse, né? Na nossa época era muito mais rebelde quando aparecia alguém com uma tatuagem. Hoje, né, até a gente vê aqui, nós aqui em São Paulo, né, com tatuagem no rosto, né, que é uma coisa que de repente choca um pouco mais. Obviamente, o cara é cristão, fez a tatuagem, tamo junto. A gente tá junto, não tem nada. Mas a gente só tá tentando refletir no motivo que leva você a fazer isso. Sim. E como a Fernanda disse, não é uma coisa, né, por exemplo, faço um risco aqui, é no papel. Aqui, se eu fizer na caneta, eu dá para apagar. Com a tatuagem, não. Então, acho que requer uma reflexão um pouco mais profunda. Tá. Quando se fala também em calça comprida, né, que é um costume humano, né, de roupa, de vestimenta, também algumas igrejas obrigam os homens a vestir paletó e gravata. Ah, é? Não é isso, né? Por exemplo, eu, pastor Arival aqui, o pastor Hernandes mais, né? Porque quando a gente usa paletó e gravata, não é porque a Igreja Presbiteriana do Brasil determinou que nós usássemos essa roupa no culto. Nós entendemos o paletó e a gravata como uma roupa, no contexto ocidental, uma roupa que, por exemplo, o juiz usa qualquer cerimônia, né? Expressa algum tipo de solenidade, de respeito. solene. Né? Então, quando eu vou para a igreja de paletó e gravata, não é o paletó que está ungido. Nem a gravata vai ter alguma influência espiritual, se eu vou pregar melhor, se eu não vou pregar melhor, se eu sou mais espiritual ou menos espiritual com isso. Sola gravata, né? Sola gravata, né? Não é sola gravata. Então, isso é uma coisa também, porque às vezes a gente pega no pé das mulheres. E é tão interessante porque essas pessoas que usam a tradição humana, eles usam isso como uma forma de controle das pessoas. Sim. Então, há muitas mulheres que elas se sentem subjugadas. Eu tive um caso aqui, Nilson, que eu tive que tomar uma decisão drástica. Uma irmã nossa, de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, ela, num momento de desespero, ela fez um voto, né?
ela não cortava o cabelo porque ela entendia que cortar o cabelo era um ato de desobediência, usando esse texto do véu. E ela fez um voto precipitado. Ela disse para Deus que se Deus tirasse ela dessa situação, daquele problema, ela jamais cortaria o cabelo. E ela chegou para mim e disse, pastor, o meu cabelo já cresceu tanto que está aqui quase no calcanhar. Quase no calcanhar. Né? E o que eu faço? Porque eu conversei com o meu pastor e meu pastor disse que se eu cortar o cabelo, porque eu fiz o voto, eu vou ser amaldiçoada por Deus. Aí eu falei com ela, falei, minha irmã, é o seguinte, você corta o cabelo, certo? Corta o cabelo no tamanho que você quiser, porque isso, além de você ter assumido um voto precipitado, e Deus vai entender isso, e Deus vai lhe perdoar por isso, né? Porque não existe nenhuma argumentação bíblica na doutrina da salvação que se você não cortar o cabelo, você jamais entrará no reino dos céus. Né? O que nos afasta do céu é a decisão que a gente tem acerca da pessoa de Jesus Cristo. E aquilo para aquela mulher foi um alívio muito grande, porque ela estava opressa, né, por aquele líder espiritual, achando que se ela rompesse aquele voto, e é uma coisa absurda, porque tem pessoas que tomam assim, fazem votos que são absurdos, né? Outro dia um irmão falou, pastor, eu orei a Deus e fiz um voto que se Deus me abençoar, eu não vou tomar Coca-Cola até a volta de Jesus. Eu falei, rapaz tudo bem, eu não gosto de Coca-Cola, né? Às vezes tomo um pouco. Eu gosto. Pois gosto, mas isso não vai, de uma certa forma, você vai ser mais espiritual, mais cheio do Espírito Santo, se você toma Coca-Cola ou não, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? E eu quero que vocês tenham discernimento espiritual nessa questão de fazer, né, o exame bíblico e saber distinguir aquilo que é tradição do homem, aquilo que você pode fazer ou não pode fazer, porque no campo da ética existe aquilo que é proibido, né, e aquilo que não é proibido. Não é proibido. Existem aqueles casos que ficam naquela área cinzenta, né, que você não sabe se vai fazer ou se não vai fazer. O apóstolo Paulo diz lá, né, claramente, né, ele diz assim, como é que é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas o quê? Me convém. Me convém. Então você tem que usar... Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então você tem que ter os critérios de discernimento espiritual para fazer aquilo ou não. Se aquilo não for proibido ou mandamento. Né? Então, esse é um ponto que eu queria colocar aqui, Nilson. Reverendo, no caso da mulher com cabelo, né, que fez o voto, você vê que o fato dela, né, se sentir e conversar com você para tirar essa dúvida, tem um elemento positivo dentro desse quadro de opressão, o elemento positivo de que ela se preocupa ela não quer ofender a Deus. Sim. Né? Ela está angustiada. Eu estou angustiada. Por quê? Porque ela não poderia, né? Mas um outro caso seria, não, eu fiz o voto e desfaço de qualquer jeito. Isso revela uma pessoa que não está nem aí. No caso, ela, né, fez um voto precipitado, mas no entendimento dela estava correto. E ela não quer ofender a Deus. E aí o Senhor a orientou, fez a orientação. Teve um outro caso aqui, Nilson. Eu estava dando aula aqui para uma classe de novos na fé, e uma pessoa que ela é oriunda de uma igreja neopentecostal. E ela, durante alguns anos, ela ensinou algumas práticas que não estavam na Bíblia Sagrada. E, por uma questão de estudar a Bíblia hoje, de ter um conhecimento maior, de ter um discernimento espiritual, ela olhou para o passado dela e disse, pastor, eu ensinei tudo que era errado. E eu estava ensinando em nome de Deus. Eu estava ali achando, porque o meu líder espiritual dizia que eu devia fazer aquilo, né? Eu aprendi daquele jeito do meu líder espiritual, e não era bíblico. O que eu vou fazer? O que Deus vai cobrar de mim por aquelas pessoas que eu ensinei errado? Né? Por exemplo, uma pessoa que vem de uma igreja dessa que pede dinheiro. Né? Então essa pessoa viveu anos da sua vida tendo o pedir dinheiro, né, ou explorar as pessoas como um ato correto. Sim. Então, eu quero dizer para você, eu disse para essa mulher, eu disse, minha filha, Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Né? Então, o apóstolo Paulo dá um exemplo, porque ele fez também isso. O apóstolo Paulo, ele matou, ele perseguiu os crentes,
né, achando que aquele ato de perseguir os crentes, de matar crentes, ele estava servindo a Deus, porque ele estava numa formatação religiosa que era do judaísmo, e ele era um membro do Sinédrio. Então, até ele ter uma conversão, até o momento em que Jesus Cristo se revelou a ele, e ele teve o conhecimento da verdade, então aquilo para ele mudou, né? E, graças a Deus, o apóstolo Paulo tem consciência disso, porque ele coloca lá em Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Sim. Então isso é uma coisa muito importante. Talvez você passou um tempo aí, né, usando calça comprida, não comendo isso, não comendo aquilo, não indo aquilo. Isso, de uma certa forma, você descobriu que isso não eu diria assim, uma coisa importante para a sua espiritualidade. Né? A questão que vai decidir tudo. Definir, né? A sua espiritualidade. Não é isso, né? E esses erros, né, reverendo, pela misericórdia e graça de Deus, em igrejas sadias, pela graça de Deus, né? Apesar da gente, ocorrem menos. Mas é possível, né? De repente, um ponto ali de uma aula, um ponto de um sermão tem exagerado aqui a colar. Né? Então, suplicar a misericórdia de Deus, pedir perdão e continuar. Né? E aí isso tudo mostra, né, a importância de estar numa igreja que prega a palavra de Deus, seja presbiteriana, seja batista, seja assembleia, enfim, que prega a palavra de Deus com seriedade. Certo. Porque a nossa tendência, né, a tendência natural nossa, Deus é que muda isso, mas a nossa tendência natural é de colocar a gente no centro de tudo, né? Sim. De colocar as nossas tradições acima da autoridade da palavra. Aí vem a palavra e confronta a gente. Não é assim, não. Certo. Porque quando eu coloco a minha tradição acima do evangelho, eu anulo o evangelho. Certo. E aí isso não vai me libertar, vai me escravizar. Sim. Né? Seja tatuagem, seja presilha, seja roupa, seja de cima, de baixo, para homem ou para mulher, seja lá o que for. É uma coisa que também me perguntam, né, nessa questão de tradição de homens, é que algumas igrejas pentecostais ou neopentecostais, elas proíbem as mulheres, né, de usar maquiagem. Brincos, joias, qualquer tipo de adorno ou adereço. Existe algum texto bíblico, alguma fundamentação bíblica para eu dizer para você, Fernanda, que você não deve colocar um batom, ou você não pode usar um corretivo, um blush. Existe fundamentação bíblica para isso? Eu já procurei, pastor Nilson, na Bíblia e não vejo. Porque quando a Bíblia trata da mulher e do homem, né, e quando ele fala de que a mulher deve cuidar de si mesma, a mulher deve cuidar de si mesma em todos os aspectos. Sim. Né? No seu aspecto físico, né, no seu aspecto espiritual e também no seu aspecto estético. Sim. Né? Então, por exemplo, quando a mulher passa um creme, quando a mulher usa um batom, né, ela está, de uma certa forma, tornando evidente a sua sexualidade. Ela, se ela é uma mulher casada, ela está se maquiando para o seu marido. Né? Porque é muito ruim, por exemplo, quando um líder espiritual, ele usa isso, ele expõe as mulheres da sua igreja, diz, olha, você não vai cortar o cabelo, você não vai pintar o cabelo, você não vai usar um batom. E o que acontece? O marido daquela mulher vai começar a olhar para as outras. Né? Porque ele vai achar uma mulher maquiada, uma mulher bem vestida, uma mulher adereçada, muito mais bonita do que a esposa dele. Né? Teve um caso, Nilson, aqui, que, por exemplo, um assunto que eu não gosto, mas eu tenho que tratar aqui. Por exemplo, tinha umas irmãs, Fernanda, que elas não faziam as pernas. Não depilava? Não depilava. E aí eu fico pensando assim, então o marido, quando ele vai buscar a sua mulher no ato do casamento, ele chega com a sua esposa, e a sua esposa, por uma questão de pelagem, ela tem, né, as pernas todas cabeludas. O que aquilo pode parecer no ato sexual, né? E veja, gente, tem pastores, líderes espirituais, que eles usam essa questão da não depilar as pernas, não cortar o cabelo. Orientam nesse sentido. Não, eles não é só orientam. Sim. Eles dizem, se você fizer isso, você está em pecado. Se você fizer isso, e é uma exigência. E as mulheres, elas começam a assumir uma síndrome de Jezabel.
Porque... E isso é uma decisão da própria mulher, né? Existem mulheres que não querem depilar, porque é uma escolha dela, ela tem Sim. esse direito. Não, tem mulher que gosta, não faz as axilas. Hoje tem... Mas agora um pastor, um líder dizer que isso é pecado? Aí já é mais... Mas isso aí não é esfera do ministério pastoral. Então... Não é esfera, né? Eu acho que, por exemplo, se ela procurar o médico dela, se ela procurar o esteticista dela, é outra coisa. Mas eu usar isso como pastor para manipular, para interferir, né, a vida das pessoas, isso é uma coisa absurda do ponto de vista da minha responsabilidade espiritual. Porque não tem. Não tem base, né? Sim. Um dos textos, Severino, que talvez alguns usem, né? Isaías 3, a partir do 16, eu não vou ler tudo, mas diz assim: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, então já está fazendo uma crítica. Certo. As filhas de Sião são altivas. E andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés e por aí vai. Certo. O contexto ali, obviamente, é de desobediência. Então, aqui, essas pessoas que têm ornamentos, elas pecam nesse sentido. Agora, Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 3, ele começa, deixa eu ver, a partir do 3, ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário, seja, porém, o homem interior de coração, unido ao incorruptível traje do espírito manso, tranquilo, que é o grande valor diante de Deus. Certo. Aí você fala assim, então Pedro está dizendo que não pode usar, não, ele está fazendo o contraste entre aquilo que é, né, a interioridade e a exterioridade. A mulher, Fernanda chegou a usar essa expressão, que o reverendo Dorival também, a modéstia. Certo. Não existe nenhum tipo, nem no Antigo nem no Novo, de proibição que mulher não deva se cuidar. Pelo contrário. Né? A inferência é que ela se cuide, é que ela seja bela para o seu marido, não para querer atiçar olhares, né, sensuais, Sim. aquela coisa toda. Não. Mas ela deve se cuidar. Agora se preocupe mais com a interioridade. E que a exterioridade seja uma expressão de uma interioridade santa. Então seja bela do ponto de vista de Mas Deus. veja, Nilson, lá em Provérbios capítulo 3, Esse é outro. o texto lá já ensina. Princípio. O Provérbios capítulo 3 fala sobre os cuidados que a gente deve ter com a mulher adúltera. Né? A mulher adulta, a mulher, eu diria assim, a mulher que não tem princípios bíblicos, não tem princípios espirituais. Então, está claro lá que ela vai usar dessas artimanhas para seduzir, para atrair. Então, a finalidade dela é levar aquela pessoa a praticar a prostituição. Isso no ambiente de prostíbulo, de as mulheres se vestem daquele jeito, é outra coisa. Agora, uma coisa Fernanda, você como uma mulher casada, você é uma jovem esposa, casada com um rapaz também, quer dizer, eu acho que você cuidar da sua estética, né, tomar banho, usar um bom perfume, usar batom, cuidar das suas axilas, né, fazer, como é que é? A depilação. O pastor está me passando uma orientação, gente. Não tem problema nenhum. Tô brincando. Não existe nenhuma fundamento. E isso também não é área do pastor. Se ela estiver desviando, você vai dar, né? Mas não é né? Não faz parte da minha área ministerial. Até onde eu vou como pastor. Sim. Porque esse é um problema, Nilson, que a gente precisa colocar aqui, que muitas mulheres, né, e muitos irmãos nossos, também, eles foram abusados espiritualmente pelo seu líder espiritual. Porque tem líder espiritual aí que ele interfere tanto na vida da pessoa que toda decisão que essa pessoa vai tomar, pergunta para o pastor. Exato. E chamam essa submissão distorcida de respeito, né? Não é? Chama isso de submissão, que não é submissão bíblica, né? Certo. Porque o senhor é líder, né? Sou sua ovelha. É claro que eu vou buscar no senhor orientação. Mas o senhor, como um bom pastor, o senhor vai me orientar. À luz da palavra de Deus. E vai falar, Nilson. A decisão é sua. Começa aí também, porque agora você é chamado a orientar outras pessoas. Sim. Então tem essa coisa, né? Você ensina para que ele também seja um canal de ensino para outras pessoas. O que normalmente essas seitas fazem é realmente manipulação, o senhor disse. É manipulação. É terrorismo. Você fica escravo da pessoa. A orientação que o verdadeiro pastor dá é para libertar a pessoa. Para servir. Por exemplo, vamos colocar aqui na questão bíblica, né? Quem é o líder espiritual da casa? O pai. O homem. Então ele tem que cuidar, por exemplo, da vestimenta da esposa dele e da filha dele. Isso não é assunto de pastor. Tá? Então, o que o pastor faz? O pastor pode orientar aquelas pessoas que vão, por exemplo, ministrar louvor, ele pode, junto com o ministro de música, dizer, olha, esse tipo de vestimenta não é adequado
para não chamar atenção, para as pessoas, ao invés de estar louvando, estar olhando para as suas pernas, para o seu decote, né? Para a sua pintura, e isso é outra coisa. Isso é um princípio eu diria assim, de estética cultural, mas não tem nada a ver. Não é da minha alçada ficar aqui fiscalizando a roupa de uma mulher casada, de uma filha de um pai que é crente, porque isso não é a minha área. Até porque quando o senhor já dá aula, já prega, já orienta, já pressupõe que a pessoa está aprendendo tudo isso. Sim, né? sim, claro. Mas vamos, Nilson, tem outras coisas aí. Você está gostando, né? Eu estou sentindo que esse assunto é um assunto. Não é um assunto de profundidade teológica, mas é um assunto de prática, que é muito discutida, que as pessoas têm dúvidas. Por quê? Porque ignoram também a Bíblia. Se você tivesse lido a Bíblia, né? Por exemplo, acabei de estudar, fazer a exposição de Levítico, né? Levítico. Então, lá em Levítico, né, nós temos algumas orientações sobre a questão da comida, de determinados alimentos. Sim. Né? Sim. E essa orientação de Levítico tem a ver com o seu aspecto cultural do Antigo Testamento, mas tem a ver também, principalmente, com o princípio da saúde e da sanitariedade. Certo? Então, por exemplo, existem igrejas que proíbem o crente de comer carne de porco. Certo? Então, eu não vou comer carne de porco porque isso é pecado. E por que pecado? Porque está lá em Levítico. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que alteraria no seu relacionamento com Cristo hoje, na questão da sua santificação pessoal, você comer ou não comer carne de porco? Dificilmente a pessoa vai conseguir apontar alguma coisa, né? O máximo, eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela fez, ninguém a obrigou. Ela que falou, Nilson, e ela nunca fazia também alarde sobre isso. Um dos cristãos mais assim exemplares que eu já conheci na vida. E um dia, alguém que tinha me falado, eu era jovem, perguntei para ele, ele era pastor, e nunca falava isso com ninguém. Ele falou, não, eu prefiro evitar, a minha interpretação do texto é essa. Mas ele não ensinava isso é interessante. Era uma questão que ele tinha interna. Não, mas você é mineiro, então, por exemplo... aí mineiro não comer carne de porco. Eu, pastor Arivaldo, vou determinar para você que você não pode mais comer torresmo, costelinha de porco, tutua mineira, todas essas comidas, o lombo mineiro, porque se você comer isso, você está desobedecendo. É isso? Aí eu só falo, reverendo, mostra na Bíblia. Mas não tem. Não tem, então, esse é o negócio. Não né? tem. Ele vai utilizar textos desses aí, descontextualizados. Quando o Levítico, não tendo, quando o Levítico trata, ele vai falar das aves, né, dos mamíferos, né, dos animais que tinham determinada qualificação de unha, de plumagem, etc., que a pessoa não deveria comer. Certo? Mas aquilo ali está tratando, eles chamam animais puros e animais impuros. Mas você se lembra que Deus faz uma aplicação disso lá em Atos, capítulo 10, para ensinar que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele está convencendo Pedro de que ele deveria ir na casa de Cornélio e a Cesareia pregar o evangelho, porque o evangelho também seria para os gentios. E diz o texto lá, vocês sabem que Pedro, quando estava orando lá, ele teve uma visão repetida 3 vezes. Ele viu um lençol descendo do céu com todo tipo de animal. E Deus dá uma ordem para ele. Qual foi a ordem que ele deu? Vá, toma e come. E Pedro, então, ele argumenta dentro desse princípio judaico, né? Que ele era judeu, ele diz, mas como eu vou comer um animal, uma carne que é impura? E Deus responde para ele, né? Como é que você vai considerar impuro se eu, sendo Deus, né? Eu permiti. Né? Então, como é que Deus vai mandar você comer uma carne que essa carne... Então isso é uma questão, eu diria isso, eu gosto muito dos nossos irmãos adventistas, eles têm uma preocupação muito grande. E eu me lembro quando eu estava fazendo o seminário, né? Lá eu de vez em quando eu ia no restaurante adventista, que você só comia folha. A gente não comia folha. Então a gente tinha um dia, 2 dias por mês, a gente se tornava vegano mesmo. Então chegava lá, a gente comia tudo. E lá não tinha, por exemplo, a carne. Porque alguns exegetas também da linha adventista, eles entendem que aquele mandamento não matarás se aplica também para animais.
né? É o mandamento, a lei moral de Deus aplicando para animais. Então, eles são contra você comer, né, carne, né, carne de boi, e principalmente carne de porco, aquele negócio todo. Isso vem de uma cultura judaica, né? Isso é um princípio do judaísmo, mas isso não se estabelece dentro da graça de Deus, dentro da prática cristã. Você, por exemplo, não comeu uma galinha cabidela, você não comeu uma carne de porco, né? Isso aí não tem nenhum efeito do ponto de vista da espiritualidade. Alguns têm problema com comer o sangue de animais também, né? Né? E aí entra tudo nesse pacote. E você vai ter pessoas, né, que vão pensar de uma maneira, de outra maneira, mas o princípio que está sendo exposto é esse. Tem base bíblica? Né? Está realmente fechado na Escritura? Se tiver, é uma coisa. Se não tiver, a gente fica desobrigado. Né? Nilson, é uma questão, eu estou chamando isso porque é uma questão muito séria, né? E aqui eu quero falar um pouco, né, sobre esse tema, porque Deus está dizendo lá em Jeremias capítulo 23, ele diz, eu sou contra esses profetas. Mas Jesus pega pesado, por quê? Principalmente com os fariseus, os saduceus, os escribas. Por quê? Porque eles estavam invalidando a palavra de Deus usando justamente a tradição humana. E Sim. o que é a tradição humana? Então, quando você vai estudar o judaísmo no contexto de Jesus, você vai descobrir que os fariseus, principalmente os fariseus da raça, eles criaram mais de 600 mandamentos. Além já dos que além da lei. E esses 600 mandamentos, eles são considerados pelo próprio Cristo que tudo isso é tradição, o quê? Tradição de homens. Por exemplo, quando eles questionam Jesus, você citou lá o texto de Marcos 7, que aparece lá também em Mateus capítulo 15, Sim. quando eles censuraram os discípulos de Jesus porque eles comiam sem lavar as mãos. Né? Se você for observar, principalmente do ponto de vista da sanitariedade, o comer sem lavar as mãos está muito mais ligado à questão da higienização. Sim. Nós tivemos aí, por exemplo, o caso da pandemia, né? Qual é a forma de você não pegar o vírus? É você usar máscara e você sempre está lavando as mãos ou passando um pouco de gel nas mãos. Sim. Então, agora, isso aqui não significa que você é mais espiritual, que você é mais puro, que você é mais impuro, né, do que as outras pessoas. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Sim. E é interessante, né? A princípio, em si, o lavar a mão antes de comer, ok. Só que o judeu, ele olha para isso e coloca acima do que Cristo veio realizar. Sim, sim. Aí por isso, né? A tradição... A questão do sábado também. Exatamente. Quando o próprio Cristo diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Exatamente. Então, por exemplo, se você no sábado ou no domingo, você precisa, numa questão de emergência, tomar uma decisão, consertar um carro, levar uma pessoa no hospital... Vida está envolvida. Vida está envolvida, então você pode fazer isso, não é pecado. Né? Se você, por exemplo, se você é médico, se você é bombeiro, se você é militar, e você, na sua escala de trabalho, você cai no sábado, domingo, você não está pecando porque está quebrando o sábado ou quebrando o domingo. Está entendendo? Então, nós temos que entender que o evangelho ele é muito mais gracioso do que a gente imagina. Sim. E aqui é muito interessante a gente observar em Mateus capítulo 23, porque Jesus ele vai fazer uma censura aos escribas e aos fariseus. E nesse texto, num primeiro momento, dos versos de 1 a 12, Jesus vai falar às multidões aos seus discípulos. E eles vão dizer, por exemplo, que os fariseus, os escribas, eles assentaram na cadeira de Moisés. Quer dizer, o fato de assentar na cadeira de Moisés é que eles usurparam o direito espiritual. Quem colocou Moisés como mediador da antiga aliança foi Deus. Foi Deus. Quando Moisés morreu, e ele diz isso claramente para Josué, Moisés está morto. Né? E Moisés ele aponta para Cristo como um grande mediador da graça de Deus. Sim, perfeito. Então, é a mesma coisa de Arão, como sacerdote. Todo aquele cerimonial ali apontava para Cristo, que é o sacrifício perfeito, que é o sacerdote perfeito, que é a oferta perfeita, que é o tabernáculo perfeito. Então Jesus é tudo. Por isso que ele diz, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Então o que acontece?
Os fariseus, eles se arvoraram da autoridade de Moisés, e diz o texto aí que eles atavam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, Querem movê-los. querem movê-los. Veja a questão. Então presta atenção. Eu, como pastor evangélico, você, Nilson, eu não posso colocar sobre as pessoas atos pesados, fardos pesados. O que são esses fardos pesados? São justamente essas doutrinas humanas. Aquilo que vai além Esses do evangelho. costumes que vai além do evangelho. Eu não posso fazer isso. Né? Eu não tenho autoridade para isso. Você não precisa me obedecer. Aliás, a igreja presbiteriana diz isso. Quando um crente vai fazer o seu batismo e a sua pública profissão de fé, diz claramente que você deve respeitar aquela autoridade constituída, obedecendo-a, enquanto ela permanecer fiéis à Escritura. Sagrada. Então, se um pastor, se um líder espiritual, ele vai além ou fica aquém das Escrituras, ele deve ser desobedecido. Exato. Porque a autoridade do pastor, ela não é Demanda da absoluta. Escritura. Não, né? demanda da Escritura. Exato. A referência é sempre a Escritura, nunca a gente. Tô dentro da Escritura, amém. Sai da Escritura, Quando você está Perdeu a autoridade. Quando você estabelece o princípio da Escritura, não é você que está mandando. Exato. É Deus que está a mandando. palavra. A palavra de Deus. Então, fica tranquilo. E o texto é muito forte. Esse texto aqui de Mateus capítulo 23, porque Jesus Cristo vai fazer uma avaliação, né, dos escribas e fariseus, né, que eles praticam todas as obras com o fim de serem vistos. Sim. É uma espiritualidade exibicionista. Autopromoção, de autopromoção, né? Eles amam os primeiros lugares, sim, eles amam os banquetes, eles gostam de ser chamados de mestres, de doutores, né? Sim. Quer dizer, tudo isso está contrário ao Evangelho. E o que o senhor disse no início expõe um outro detalhe, uma coisa profunda que o senhor disse. O aspecto da hipocrisia, sim, de eu exigir algo do Senhor que eu mesmo não faço. Sim, sim. Ou seja, assim como no extremo está a licenciosidade, que é errada também, sim, sim, nesse extremo que a gente está comentando, que é o do legalismo, o legalista sempre é hipócrita nesse sentido. Sim, né? Sim. Às vezes que eu sou legalista, eu falo, eu fui hipócrita, porque eu exijo do Senhor uma coisa que eu mesmo não consigo fazer. Então eu impeço que o Senhor entre, eu não entro e não deixo o Senhor entrar. Né? E Jesus termina isso, fala sempre, né, quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será o quê? Exaltado. Exaltado, né? Eu vejo que o orgulho toma conta de muitos pastores, de muitos líderes evangélicos, né? Eu estou falando no meu ambiente. Tem líder aí que quando ele chega cheio de segurança, né? Quando ele chega na igreja, tudo para, e a igreja se levanta e bate palmas para ele. Quer dizer, tudo isso não tem nada a ver com Cristo, né? Não tem nada a ver com a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, Jesus Cristo é simples. Se você é de Cristo, você é uma pessoa simples. Não tem sim, como. Sim. Então, não existe possibilidade de soberba e orgulho diante da graça de Deus e diante do perdão de Deus que eu possa me apropriar, né, de manipulação e de achar que eu sou alguma coisa. Sim. Né? A graça de Deus me humilha. Exato. Né? Humildade é sempre um sinal do cristão. Certo. Além de outros, né? Sim. De outras características, mas humildade é um teste do cristianismo nosso. Agora, Nilson, como é que está nosso tempo aí? Está indo bem? Mais uns minutinhos aí? Estamos mais uns minutinhos. Então, eu vou colocar aqui, porque aqui do versículo 13 até, né, o final do capítulo aqui, 35, né, tá, é muito interessante, porque Jesus vai usar um termo, que é um termo hebraico, que é ai de vós, escribas e fariseus. E o ai aí quase dizer, vocês são anátemas, vocês são malditos por causa disso. Versículo 13, versículo 14, versículo 15, versículo 16, versículo 23... E aí, Nilson, uma coisa que eu vejo aí que é muito perigosa, porque o fariseu aqui, né, o escriba, eles não entravam no reino de Deus. Ou seja, eles não se convertiam à graça do Evangelho. E eles também, de uma certa forma, eles impediam, através dessas exigências
né? Ou seja, Passam do eles pregavam um evangelho que não era o evangelho da graça. Exato. Era um evangelho da tradição do homem. Exato. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil, em algumas denominações. É que as novas gerações estão descobrindo que eles foram ensinados não na Bíblia, mas na tradição. Né? Eles foram, de uma certa forma, não instruídos pela palavra de Deus. Mesmo utilizando Utilizando a Bíblia. Mas né? não... Porque as pessoas, como diz lá, ele furta a palavra, ele pega um versículo e distorce aquele versículo e ensina uma coisa que não está no versículo. Exato. Né? E acrescenta a coisa, interpreta de uma forma diferente. E isso aqui, Jesus vai colocando isso. E é uma coisa muito interessante, porque, como você falou aí no início, nessa questão da palavra de Deus, diferente dentro da tradição humana, é que se você não tratar o pecado na sua origem, né, no seu interior, você não vai resolver o problema do pecado. Não. Então, porque o pecado ele até manifesta exteriormente. Sim. Mas a causa dele é interior. Sim. Então eu posso até ter uma fachada, né? Mas está no coração. E aí é Deus que transforma o coração. Pois é, mas o que muda a fachada é a mudança interior. Exato. Exato. É isso? Então, por exemplo, ele vai colocar aqui, né? Hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo de prato, mas esses por dentro estão o quê? Cheios de rapina e intemperança. Vocês limpam primeiro o interior para que também o seu exterior fique limpo. Então, o que Jesus está ensinando aqui, Fernando, é que se eu não tratar o pecado na sua raiz, porque é do coração do homem que procede os desejos pecaminosos, os adultérios, os homicídios, né, a cobiça. Se eu não tratar interiormente, Sim. se a regeneração, que é o princípio bíblico da conversão, ele não for uma regeneração interior, nenhum princípio, nenhum mandamento vai transformar o homem. Nada. Ainda que ele queira praticar aquilo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Né? Eu não visto calça comprida, eu não pinto o cabelo. Sim, mas você se converteu? Você é uma nova criatura em Cristo? Você foi transformada pelo Evangelho? É isso que a gente tem que discutir. Exato. Né? Exato. A obediência às leis externas, né? Elas, o máximo que podem fazer é isso. Né? Existe a possibilidade de ter um bom cidadão não cristão? Existe. Né? Um bom cidadão, um cara que paga imposto. Mas a gente não está falando disso, de ser um bom cidadão. A gente está falando de uma pessoa que estava nas trevas e foi resgatada das trevas para a luz, que era escrava do pecado, estava morta espiritualmente e agora foi vivificada. Aí é outra coisa. A gente está falando de eternidade. Bom cidadão é uma coisa que vale para esse mundo. Né? Agora, a grande questão é o cidadão do céu. Esse daí é só pela graça de Deus. Só por essa mudança interna. Ô Deus, mas você como um pastor bem instruído, bem inteligente, você sabe que existe um outro problema muito sério no nosso arraial evangélico. Tem alguns que enxergam pecado em tudo. Tá. Mas tem outros também que não enxergam pecado em nada. Sim. Os dois extremos, né? Por exemplo, lá em Romanos capítulo 6, a pergunta que quando vai tratar de santificação é que se a graça abundou, perdoando os meus pecados, então se eu continuar pecando, essa graça ela vai superabundar. Porque tem gente que também ele diz, não, eu sou livre, eu já estou perdoado em Cristo Jesus, então eu posso beber, eu posso fumar. Isso é importante. Eu posso praticar sexo fora do casamento, né? Eu posso ter uma vida livre de princípios espirituais, né? Sem que isso vai fazer com que eu perca a minha salvação. Como é que você vê isso, né, do ponto de vista bíblico? Como é que você interpreta isso? E se isso de fato é uma realidade? Tem alguns que vê pecado em tudo, mas outros, não, isso não é pecado, isso não é pecado, não é pecado, não é pecado. Não, veja bem, nós precisamos ver se, biblicamente falando, isso não é pecado, né? Por exemplo, tem um caso do dançar forró, né? Passou dançar forró. Você lembra que a gente respondeu na caixinha de perguntas. Respondeu na caixinha de perguntas. Polêmica. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, o forró é uma questão cultural? Tem um aspecto cultural. Mas o forró, hoje, ele é uma dança que, de uma certa forma, estimula a prática sexual. É qualquer qualquer outra dança. Preparatório.
Inclusive fica encaixando uma coxa na outra. Lá, né? Então, mas aí, ó, teve gente que respondeu falando, mas eu danço com meu marido. Sim, mas... É só em casa, mesmo assim, não sei o que. Aí vai, né? Em casa eu, né? Tem por exemplo, quando as pessoas perguntam, não, pastor, eu sou crente, estou liberto, mas eu posso então ir para uma boate? Bom, Né? Eu posso ir para uma brin- boate porque eu sou crente. é brincar com o eu não, perigo. né, É desobedecer também. é se expor ao pecado, é dispor a sua carne para o pecado, Exato, é é brincar. dar péssimo testemunho, é produzir escândalo. Existe todo um contexto bíblico. Tudo. O senhor citou vários aí. Por exemplo, eu posso tomar um caso de vinho? Pode. A Bíblia proíbe? Não proíbe. Não. Mas dependendo do lugar que eu vou tomar, Exato. com quem eu estou tomando, e vai gerar escândalo. Exato. Então, Aí você tem que preocupar mais com o outro do que com, né? sim, mas a Bíblia fala disso. Exato. Romanos capítulo 14, quando Paulo vai falar sobre o cuidado que a gente deve ter com os fracos. Sim, os fracos na fé. Tá certo? Alguns acham que se ele comer isso, ele está pecando. Outros acham que não. Então a gente tem que ter o equilíbrio de ter esse discernimento. Porque uma coisa, a Bíblia é muito importante. A Bíblia faz diferença entre o fraco e o maduro. Isso. Mas também tem um herege. Exato. Porque o herege é liberal totalmente. Às vezes o cara é fraco, não come isso, não bebe isso, por uma questão de compreensão, de entendimento O que ele espiritual. entende hoje disso é essa. Fernanda, para ela, vamos supor que vinho é pecado. E aí um dia eu chamo ela, né, o Joãozinho, para ele ir lá em casa, e vamos supor, eu gosto de vinho, vamos supor. Certo. Eu sabendo, beber vinho não é pecado. Beber pecado é embriaguez ou escândalo. Certo. Então eu sei que eles não gostam. Para eles eu vou escandalizar. Porque eles vieram de uma tradição assim assado. Vão lá em casa. Aí eu faço questão. Joãozinho, abro a geladeira, olha o que tem ali. Ele vai amar a cara. É mesmo você convidar um irmão que é adventista. Eu tô pecando não porque eu dizer- embriaguei, tô pecando porque eu escandalizei. Sim. Eu tenho que preocupar mais com vocês do que comigo. A Ainda Bíblia mais diz- sabendo, né? E é interessante que a Bíblia diz assim, Fernanda, para você, o que a Bíblia diz? Amadureça um pouco, porque beber vinho não é pecado. Pecado é embriaguez. E para mim ela fala, Nilson, enquanto ela não amadurecer, você se preocupa mais com eles do que com você. Tem a palavra para os dois. Te interrompi, Breno. Não, tudo bem. A liberdade cristã, ela deve ser controlada pelo amor. É o que Paulo ensina aqui. Exato. Que nós não devemos julgar uns aos outros, né? Por aquilo que a pessoa come ou deixa de comer, né? E nós devemos considerar o outro nessa questão do entendimento. Se ele não tem uma compreensão daquilo, então é melhor você respeitar a pessoa, você considerar a pessoa. Tá certo? Mas nunca, do ponto de vista da graça de Deus, nós temos a liberdade para dar ocasião à carne. Exato, esse é o ponto. Esse é o desafio. É o que está lá em Gálatas, né? No texto de Gálatas é bastante claro. Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, essa expressão está bem clara ali, né? Não useis da liberdade, né? Para dar ocasião à carne. Está lá em Gálatas, capítulo 13, capítulo 5, diz assim, né? Versículo 13. 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não foi você que proclamou, tá? Você foi chamado pela graça. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião o quê? A A carne. carne. Então, eu sou livre para ir para uma boate? Sou livre. Mas eu devo ir para uma boate? Não devo. Porque eu vou o quê? Dar ocasião o quê? A carne. Carne. E essa liberdade é para, né? A questão da liberdade é sempre liberdade de para. Sim, Eu fui livre dessas coisas agora para outras coisas. sim. Então, e aí no finalzinho, ó, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então não vou servir ninguém lá, eu vou servir em outros lugares. É porque tem gente que, para cada ato humano hoje, ele quer um mandamento, quer um versículo bíblico. Exato. E Deus, ele trabalhou na perspectiva de que a gente fosse inteligente. Ou pelo menos usasse um pouco, né? Porque quando você estuda a Bíblia, você vai descobrir que está claro aqui, não useis de liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Exato. Em outras palavras, lá em Roma diz, não se expõe à carne. Se eu sei, né? Por exemplo, eu devo ir num desfile de carnaval. Então eu tenho aqui o Sambódromo e o pastor Arival, então, para uma questão de divertimento, ele vai lá assistir. Você acha que eu devo ir ou não nisso? Não. Também acho que não, eu não vejo. nenhuma. Por quê? Eu vou lá, vou ver aquelas mulheres tudo peladas lá, vou ver um ambiente que incentiva a bebida, o sexo promíscuo,
É uma festa É o local que um crente deveria estar? É uma festa que tem um grau de comprometimento com o pecado na raiz. Certo. Né? É. Na raiz, então... Então diz assim, antes sede servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente vive isso aqui, aí algumas perguntas já estão tudo respondidas. Já estão Certo. todas respondidas. Reverendo, só um detalhe. Aquilo que o Para senhor a gente falou, encerrar, vamos Não, dar as tranquilo. considerações finais, que o tempo já Não, hoje... beleza. Os exageros, né? Gente que vê pecado em tudo, gente que vê pecado em nada, né? Num Sim. caso, você superestima o pecado, né? No outro caso, você subestima o pecado. Não tem mais pecado, então eu consigo ir. Loucura, nos dois. Certo. A Bíblia ensina um equilíbrio que Certo. diz que você já não é mais escravo do pecado, que Cristo te libertou por uma vida de busca de santidade, Certo. que é uma luta. Santidade é uma luta. É a batalha, né? É luta, Quer é por luta. mais... Esse é um princípio. Quando você for fazer uma coisa que não tem uma proibição ou um mandamento bíblico, você usa esse critério. Isso edifica? Exato. Isso vai glorificar a Deus? Pronto, você toma essa decisão. Tá certo? Nilson, muito obrigado aqui, muito obrigado, Fernanda. agradeço. Esse Obrigada a papo vocês. Muito agradável. Eu espero que esse Arival Cast de hoje aqui, né, possa ajudar você que manda tantas perguntas para mim aí no Instagram, e eu fico sem poder responder, porque às vezes o tempo é curto e também lá precisaria ter um embasamento bíblico, teológico maior. Sim. Mas eu espero que você comece a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, né, e para que você possa ter discernimento espiritual daquilo que é pecado, não é pecado, daquilo que é mandamento de homens. E eu digo para você, não se submeta. Jesus diz, né, fazei tudo o que ele vos disser, mas não os imiteis na sua prática. Na sua prática, porque eles são hipócritas, são fariseus, são manipuladores. E eles vão prestar contas a Deus daquilo que eles estão fazendo. Nilson, as suas considerações finais. Queria terminar aqui com Colossenses 2,8, quando Paulo diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua vã filosofia e vãs sutilezas, né? Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, no final das contas, eu vou ter que escolher Cristo ou tudo aquilo que não é Cristo, né? Então, eu tenho que conhecer mais a pessoa de Cristo, a palavra de Cristo, o ensino de Cristo. E quanto mais eu sirvo a Cristo, mais eu sou liberto. Certo. Longe de Cristo, eu estou perto do mundo, eu vou ficar escravo. E aí é o que o senhor falou, conhecer a palavra de Deus. Eu preciso, todos nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela dá umas pancadas fortes na gente, mas dá esperança verdadeira. O resto só engana. Não, ela corrige, ela repreende, mas ela Exato. encoraja também. Encoraja também. O resto só engana. O resto só engana. Tá bom, Fê. Muito obrigado pela sua participação também. Muito obrigado você que está nos assistindo aqui e que você possa divulgar, né, esse podcast aqui, que esse podcast possa ajudar muita gente. Tá bom? É desse jeito. Encerramos. Até o próximo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.